Vejam, foi muito bem colocado aqui pelo doutor Alexandre Basílio. O legislador, ele apresenta aquilo que Tomás de Aquino chamava de definição diabólica, que é a definição pela negativa. Aquilo que o Aristóteles, em seu Organum, condenava como a pior das maneiras de definir um objeto, que é a definição negativa. O legislador, desgraçadamente, ele não diz o que a coisa é, ele diz o que ela não é. E, portanto, deixa a todos o espaço para dizer, cada um ao seu talante, o que a coisa é. O que é propaganda eleitoral? Alguém aí sabe dizer o que é propaganda eleitoral? Alguém sabe dizer? O que é propaganda antecipada? Alguém sabe me dizer? O que é pedido explícito e não expresso? Está escrito explícito, não é expresso. Vejam, há uma diferença entre explícito e expresso. Há uma diferença. Juridicamente, eu digo. É diferente. E o legislador falou explícito. E aí passou-se pelo caminho mais natural, passou-se para a negativa, implícito, o que não tem nada a ver com o marketing implícito. O que é propaganda eleitoral? Alguém consegue reconhecer a propaganda eleitoral quando vê? Alguém consegue dizer, isso aí é propaganda eleitoral? Do mesmo jeito que eu olho para essa laranja e digo, isso é uma laranja? Alguém consegue dizer, isso é propaganda eleitoral? Como é que se dá o reconhecimento da propaganda eleitoral? É pelo conteúdo dela? É pela forma? Pelo formato, por exemplo, de um banner? De um santinho? Ora, eu direi que a propaganda eleitoral é propaganda eleitoral, ou que a comunicação é propaganda eleitoral, pelo ambiente ou pelas circunstâncias? É isso? Vejam isso. Tem um adesivo do Bolsonaro circulando por aí. O adesivo diz assim: é bom já, o advérbio, já ir se preparando. Bolsonaro presidente. Ele não escreveu Jair Bolsonaro. É bom já, espaço, ir se preparando. Isso é propaganda ou não? E as caravanas, as carreatas e as passeatas do Lula? É propaganda? Sim ou não? É uma manifestação política? Sim, com certeza. Mas, dentre as manifestações políticas, podemos definir essa como propaganda? E o SCAF? Tem uma propaganda do SCAF, na televisão, inclusive, tratando do sistema de educação. Eu já avisei lá que eu fiquei bem longe para elas não chegarem. Eu já vi que elas chegam até aqui. Ó. Vou colocar a mesa aqui para tampar. Estou protegido. O SCAF falando da educação do Senai, do SESI e tal, do Sistema S, ele termina dizendo assim: faremos mais e melhor, porque sabemos o que é importante para o Brasil. Isso é um conteúdo de propaganda eleitoral ou é um conteúdo de marketing do sistema educacional? Teve uma situação do Dória também, que ele coloca, Dória presidente. Presidente da empresa dele? De quê?
vote fulano de tal. Aí tem o nome dele, dos males o menor. Ninguém entendeu nada, né? Doutor Alexandre, teve um anão. O cara, nós medimos esse cara, ele tinha 1,03 m. Nada contra anões. Mas ele contratou esse impulsionamento, colocou lá a imagem dele e essa inscrição. Vote fulano, dos males o menor. Candidato a vereador. Então, os outros colegas dele, ele teve quantas curtidas que a casa da moça lá teve? 420 mil vezes. Esse vereador morava no município com 15 mil habitantes e teve 1 milhão de curtidas. Veja como a propaganda extrapolou, né, o território do nosso amigo. Os colegas dele, que, aliás, não eram colegas dele, os outros vereadores, se sentiram ofendidos com aquela propaganda, que chamaram de uma propaganda subliminar indireta, e entraram com uma representação contra ele, para que ele fosse condenado e tal, a pagar multa por propaganda negativa. E aí o mais interessante é o que estava na defesa dele. Ora, desde Maquiavel se diz que a política é um mal. Então, dos males o menor, né? Eu estou falando da minha estatura. Tivemos lá, doutor Carlos Rodrigues, lá no DF, uma moça que trabalhava no... Como é que chama aqueles carros que transportam defuntos? Funerário. E aí ela saiu dizendo assim, não vim aqui buscar o seu corpo, candidata a deputada distrital, não vim aqui buscar o seu corpo, nem a sua alma, seu infeliz, só quero o seu apoio, não é o voto. Ela estava bem orientada. E é preciso tomar cuidado até com as palavras. Mulher guerreira, por exemplo. Lá em São Paulo, desembargador Mário, tem lugares lá que essa palavra tem um significado específico. Guerreira, né? Se for ali na Boca, por exemplo, naquela região ali da Boca, guerreira tem outro significado. Ou seja, essa questão, então, pode variar para nós entendermos o que é propaganda eleitoral. Vejam, propaganda eleitoral, o que é isso? Porque, como o doutor Alexandre muito bem pontuou, sabermos o que é propaganda eleitoral é importante para definirmos os limites do que é lícito, do que não é lícito. Como é que eu vou dizer que uma comunicação antecipada é ou não ilícita, é uma propaganda eleitoral antecipada, se eu sequer consigo dizer o que é a propaganda eleitoral? E aí depois vem reclamar da judicialização da política, porque usa um conceito aberto, aliás, não usa nenhum conceito aberto, não usa conceito negativo, condenado desde a época de Aristóteles. Quem quiser ler a lógica do Aristóteles, o Organum, está lá, ele condenando veementemente o conceito negativo. Quem define pela negativa não define, então jogou esse abacaxi no colo do judiciário e depois saem aí dizendo que o judiciário está judicializando a política. Propaganda eleitoral. Mas os nossos problemas não são só esses. Eu quero até aproveitar para dizer, o ministro se ausentou, foi tomar uma água ali, para dizer a extraordinária contribuição do ministro Edmar Gonzaga no TSE. Sempre corajoso, sempre firme nas suas posições, e é isso que o torna, ministro, cada vez mais respeitado pela nossa comunidade. Vejam, os nossos problemas não pararam aí. Segunda pergunta. Existe um princípio geral regente da propaganda? Não vale dizer
A minha laranja já está ficando roxa. Não vale dizer isonomia, não vale dizer isonomia e liberdade de expressão. Isso é óbvio. Eu estou me referindo a algo mais ancestral, mais antigo. Nós temos dois princípios raramente lembrados no terreno da propaganda. Muito lembrados no direito privado e no direito administrativo e tributário, mas muito confundidos no eleitoral. Legalidade e liberdade. Vejam, no direito privado, nós temos o princípio da liberdade. O que não é vedado é permitido. É autonomia privada. Se não é vedado, é permitido. Ora, é simples. Simples assim. Não é vedado? Então a gente pode. Está dentro da nossa autonomia privada. Ótimo. E, por outro lado, nós temos a legalidade, que é própria do direito administrativo e do direito tributário também. Só é permitido o que for previsto em lei. E temos também o conceito de discricionariedade, que não é absoluta, é uma discricionariedade regrada, ou seja, a liberdade não é total. É um espaço reduzido de liberdade do administrador público. E como é que é no eleitoral? Se não é vedado em lei, é permitido no eleitoral? Grande parte dos debates que nós temos a respeito da licitude ou não da propaganda gira em torno desses dois princípios. Porque a legislação eleitoral não tem isso claro. É uma baita confusão. Por quê? Ora, o legislador diz, só essa aqui pode. Por exemplo, a propaganda em bens particulares. Agora, com essa mini-reforma, a Lei 13.488, alterou o parágrafo 2º do artigo 37 da Lei das Eleições, da Lei 9.504, e diz lá, é proibido qualquer tipo de propaganda eleitoral, exceto em bens públicos e particulares, exceto. Então, ele colocou uma regra geral. É proibido. A regra geral é proibido. É proibido. Exceto, ora, as hipóteses de permissão são excepcionais. Exceto, e quando fala de casas, fala janelas residenciais. Não é nem mais a residência. Só pode fazer propaganda eleitoral agora em um adesivo de meio metro quadrado, em janela. Não é em muro. Não é em muro. Não é na parede. Não é no telhado. É na janela. E aí nós temos umas construções hoje em dia que são chamadas de minimalistas. Né? Na arquitetura são chamadas de minimalista. É um estilo minimalista arquitetônico. E algumas casas desse estilo não têm janelas, então ali não pode nada. Vejam, ele fala residência. Então não pode em fábrica, não pode em comércio, só pode em residência e na residência na janela. Meio metro quadrado. Ora, voltando ao nosso princípio. Nós seguimos no eleitoral o princípio de liberdade. Ou você deixou sua cadeira aí aberta, deixou o espaço aberto aí. Qual é o princípio que nós vamos seguir? O da liberdade ou da legalidade? Se não está proibido, pode? A regra geral é a proibição? Ora, se a regra geral é a proibição, como é que nós faremos se surgir uma tecnologia nova ou uma mídia nova, como aconteceu com a internet, algum tempo atrás? Então, estaria proibido nela também, nessa novidade? Vejam que interessante, o parágrafo 2º fala,
expressamente, é proibido realizar propaganda eleitoral em bens públicos e particulares. Mas nós temos uma outra categoria de bens que não são públicos e nem particulares. Sabe quais são? A res, que os romanos chamavam de res derelictae, as coisas de ninguém. Uma coisa abandonada, por exemplo, é uma coisa de ninguém, não tem dono. Então, se ele diz que a propaganda só pode ocorrer em bem particular, na janela de uma residência, e a res derelictae não tem dono, não é particular e nem pública, então nela estaria permitido? Por exemplo, um carro abandonado, que não tem dono. Eu poderia chapá-lo lá, envelopá-lo? Um imóvel abandonado, que não tem dono ainda. Poderia? Então, esse princípio, se nós estamos seguindo a legalidade, só pode o que está previsto, ou a liberdade, se não for proibido, é possível, é um princípio que nós devemos pensar sobre ele no eleitoral. Queria falar também, rapidamente, sobre o marketing nas eleições. O Eça de Queiroz tem uma frase extraordinária, que ele diz assim, é um dos romances dele, ele fala assim, opinião pública se fabrica. Eça de Queiroz, no início do século XX. Opinião pública se fabrica, e a gente sabe que sim. A minha laranja sabe que sim. O marketing, na pós-modernidade e no período da pós-verdade, ele não tem relação com a verdade. Se eu disser que essa banana é uma laranja, está dito, é um discurso. Isso é um discurso. Quando o marketing foi introduzido nas eleições, o candidato deixou de ser aquela pessoa cordial, que se relacionava com todos. Não, ele passou a ser um produto. Esse é o nosso candidato. Eu posso chamá-lo de laranja. Claro, não naquele sentido do direito penal, mas de uma fruta, que tem vitamina C ou D. O marketing não tem compromisso com a verdade, não tem, com a verdade histórica, não tem. E a Justiça Eleitoral, essa ficha dela não caiu ainda. Não caiu. Vejam, pedido explícito de voto. Ninguém faz pedido explícito de voto. Nem na propaganda, no rádio, na televisão existe. As pessoas, eu quero o seu voto. Não, ninguém faz isso. O cara coloca lá, é bom já ir se acostumando. Se eu fosse fazendeiro, ministro Admar, aqui em Santa Catarina, o que me daria muito prazer, certamente, aí eu ficaria um dia na fazenda e os outros 5 e os outros 6 na praia, e fosse plantador de maçã, já iam dizer que eu estou fazendo propaganda da minha empresa, porque eu estou falando com essa laranja na minha frente, ou então do meu concorrente que planta banana. Vejam, o marketing não tem compromisso com a realidade, ok? O marketing, ele quer te convencer, é só isso. Ele quer te impactar com a mensagem que ele te transmite. E isso chegou há muito tempo no eleitoral, nas comunicações eleitorais. E como que a internet e as redes sociais entram nisso? Ora, nós vimos aqui na extraordinária apresentação do doutor Alexandre, de várias maneiras. Não tem controle, não tem como controlar. O impulsionamento, por exemplo. Me diz uma coisa, e se o impulsionamento for feito na Rússia? E se lá na Rússia ou na Ucrânia houver um impulsionamento
de uma propaganda negativa ou de uma comunicação negativa contra um candidato aqui. Como que nós vamos fazer? Com esse impulsionamento, que, aliás, a legislação eleitoral proíbe a doação ou auxílio de pessoa jurídica e também de estados estrangeiros, de organizações estrangeiras. Não há como verificar isso. Esse ano, nós temos um grande problema na justiça eleitoral, que não é possível fiscalizar tudo. Estávamos em reunião lá com o doutor Carlos, lá no TRE do Distrito Federal, estávamos justamente destacando isso. Não dá, a gente tem que selecionar. A justiça eleitoral vai ter que selecionar o que ela quer fiscalizar, porque ela não consegue. Certo? E ainda tem as restrições orçamentárias, que estão, aliás, por falar em restrição orçamentária, tem até o aumento da alíquota da Previdência dos servidores, que foi para 14% ontem, para a alegria de todos. Bem, eu teria aqui mais 1h30 para falar, nem precisei comer, nem precisei chupar a minha laranja, mas eu acho que eu já esgotei meu tempo. Quero agradecer o convite que me foi feito, quero agradecer a paciência dos senhores por terem me ouvido. Muito obrigado, sejam felizes e tenham um ótimo dia.